E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenius Matos, é um prazer estar com você aqui. Eu quero trazer para você hoje aqui uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, né? E muitas pessoas querem, né? A maioria das pessoas querem. Se eu te perguntasse, por exemplo, se você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno, eu tenho certeza que você escolheria céu, né? Você escolheria céu. Então, é uma grande dúvida que as pessoas têm hoje em dia, né? Como que eu faço para ir para o céu? Qual é o caminho do céu? E eu gostaria de trazer para você aqui um passo a passo aqui explicado dentro da Bíblia, né? Que é aquilo que nos dá o endereço do céu, eu posso dizer assim, tá bom para você? Para que você possa estar acompanhando. A gente vai ter sempre conteúdos aqui ao vivo. Se você estiver participando por aqui pela primeira vez, deixa o seu joinha, se inscreve e participa do canal, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar o texto para você e é um texto muito conhecido, tá? Se você quiser conferir na tua Bíblia, é um texto que está lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele diz exatamente o seguinte. Jesus disse, né? Jesus aqui ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu gostaria de que você entendesse aqui comigo. Olha só. Quando Jesus fala isso, Jesus tem em mente justamente aquilo que estava acontecendo naquele momento lá naquele momento com aquelas pessoas que ali viviam, certo? Então, as pessoas tinham uma grande dificuldade naquela época acerca dos caminhos. E se você, como você sabe, há 2.000 anos atrás, né, Roma era um império muito grande. Então, todos os caminhos conduziam a Roma. Então, todos os caminhos convergiam em uma coisa só, ou seja, chegar a Roma, não é? Então, era aquilo que acontecia. Jerusalém, que sempre foi um lugar de grande peregrinação de estrangeiros, de judeus e islâmicos, enfim, católicos, ele era um lugar também onde as pessoas iam lá até Jerusalém, e por isso existiam muitos caminhos que levavam à Cidade Santa e tudo mais, e havia essa dificuldade. Só que hoje em dia, o que acontece? As pessoas estão achando que todos os caminhos convergem em uma coisa só. Todos os caminhos levam a Deus, o que é uma grande mentira, tá? Nem todos os caminhos levam a Deus, não. Levam a Deus, não. Porque só existe um Deus e só existe o caminho verdadeiro que leva até esse Deus. Não todos os caminhos. Então, as pessoas dizem assim, não, todos os caminhos levam a Deus, então todas as religiões convergem numa coisa só, o fim principal é, né, Deus, e que não é verdade. Jesus veio e ele instituiu um caminho, e só por este caminho, né, segundo a palavra, só por este caminho é que eu e você podemos ter acesso ao céu, né? Só existe um céu verdadeiro, que é o céu de Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e do seu Cristo, Jesus Cristo. Então só existe um céu. E esse céu está justamente aqui, do jeito que eu estou falando para você. Para poder ir para lá, esse caminho tem algumas peculiaridades que eu gostaria de mostrar para você aqui. Jesus falou, eu sou o caminho. Vamos entender o contexto para ver o que estava acontecendo naquele exato momento. Olha só. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Tomé estava confuso, Jesus estava falando para ele assim, no início do capítulo, começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e Jesus está falando com eles, né? E eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu vier, eu vou levar vocês outra vez para mim, para que onde eu estiver, estejais vocês também. E aí, Tomé vira para ele e fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Como que nós vamos entender aí o caminho que o senhor está falando se a gente não sabe para onde vai? Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu sou o caminho. Atenta para uma coisa muito interessante aqui, ó. Ele não falou um caminho, ele falou eu sou o caminho, entendeu? Então tem uma diferença muito grande aqui nesse artigo que a gente tem que parar para poder analisar certinho. Ele falou assim, eu sou o, ou seja, só existe um caminho.
ele falou, sou o caminho. Só tem eu. Só vai a Deus, só vai ao céu se for por mim. E aí você pensaria comigo assim, mas espera, se ele é o caminho, né? Se ele é o caminho, como que eu faço para poder ter acesso a esse caminho, para poder entrar no caminho certo? Você sabe que existe na vida, existem muitos caminhos, existem caminhos bons, existem caminhos ruins, existem caminhos que levam à vida, existem caminhos que levam à morte, né? Se você andar por esses caminhos que levam à morte, né? Se você andar no mundo de pecados, andar no mundo do crime e tudo mais, são caminhos que levam à morte bem mais rápido do que uma pessoa que quer viver uma vida tranquila, né, e quer viver uma vida tranquila, honesta, fazendo as suas coisas. Então, assim, são caminhos e mais caminhos que são nos dados ali as opções para que nós possamos escolher. E Jesus falou a Tomé, e deixou bem claro, ele falou assim, Tomé, preste atenção, Tomé, calma, eu não sou um dos caminhos. Porque vamos analisar uma coisa e prestar bem atenção em uma coisa aqui. Quando Jesus estava lá, já haviam os judeus. Então Jesus está falando assim: eu sou o caminho. Se eu sou o caminho e eu estou instituindo uma coisa nova que não é o judaísmo, o caminho não é o judaísmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Talvez você esteja num momento. Eu cheguei num momento na minha vida em que quando eu era jovem, há 20 anos atrás, eu cheguei num momento na minha vida que eu falei assim, qual caminho que eu vou? Eu vou precisar arrumar um lugar para mim, eu quero me encontrar em relação a ter uma espiritualidade, uma religião e tudo mais, com Deus, eu quero fazer isso, mas eu não sei por onde começar. Talvez seja o teu pensamento nessa hora. Minha oração é para que seja uma necessidade tua nessa hora. Você não saber por onde você começar. E aí Jesus tranquiliza o teu coração e tranquilizou o coração de Tomé quando ele falou assim, calma, Tomé, eu sou o caminho. Então, se eu sou o caminho e eu estou instituindo uma coisa diferente do que o judaísmo está instituindo, não é o judaísmo caminho. Aí, dentro do judaísmo, tinha lá os fariseus, tinha os saduceus, e aí Jesus está falando, eu sou o caminho. Se o caminho não é o judaísmo, então o caminho não é o extremismo do judaísmo, seja ele fariseu, seja ele saduceu, seja ele qual ramificação que seja, não importa. Então, a gente já tirou aqui o caminho do judaísmo, porque a gente vale lembrar uma coisa muito importante. Hoje mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo aqui com você, em 2023, existem milhares, centenas de denominações, de igrejas, de grupos, de coisas, todos eles dizendo que há uma espiritualidade e que eles são parte desse caminho que leva ao céu. E aí você pode ficar preocupado e meio indeciso e falar assim, mas qual o caminho que vai levar para o céu? Porque estão dizendo que é esse daqui, estão dizendo que é aquele dali. Qual é o caminho verdadeiro que eu posso ter a convicção que eu vou estar no caminho certo? Então Jesus fala para Tomé, Tomé, não vai ser esse, porque sou eu. Então não vai ser esse, Tomé, não vai ser o caminho do judaísmo, não vai ser o caminho do farisaísmo, de saduceu, não vai ser o caminho de Baal. Então lá naquela época existia o caminho de Baal, que era o caminho em que as pessoas tinham ídolos, né? Eles tinham pequenas estátuas e eles faziam orações a essas pequenas estátuas, eles faziam sacrifício a essas pequenas estátuas, eles tinham a Baal, então o caminho não é Baal, não é nenhum que tenha estátua. O caminho não é Azera, também tinha Azera naquele tempo, tinha todo o panteão da Grécia ali, então tinha Zeus, tinha Atena, tinha Apolo, tinha todos esses que você provavelmente conhece por nome. Então Jesus está dizendo assim, nenhum desses caminhos vai convergir para onde você quer, que é o quê? O céu. Nenhum desses caminhos. Eu sou o caminho, Jesus falou. A verdade e a vida. A gente vai já chegar nas outras partes. Mas ele fala assim, eu sou o caminho. Então, não é Apolo, não é Atena, não é Zeus, não é Baal, não é o judaísmo, não é
não é nenhuma das religiões, não é o islamismo, não é nenhuma dessas religiões. Não é nenhuma desses grupos, não, nenhum deles vai levar ao céu, porque eu estou instituindo aqui e eu estou falando para você que eu sou o caminho, Jesus disse. Entendeu? Então, fica muito nítido quando a gente para verificar aqui, quando Jesus fala, olha só, eu sou o caminho. Não tem outro caminho. Eu sou o único caminho. Então, se você parar para pensar hoje, se a gente parar para pensar hoje, eu vou te dar um exemplo. Olha só. Se a gente parar para pensar hoje, a gente vai ter que parar para pensar em qual é hoje o local que institui, que prega, que ensina você que só Jesus é o caminho. Então, uma prática muito usual que aconteceu durante todo o tempo que foi o seguinte: não foi divergir de que Jesus era o caminho, não é? Tem, no caso, por exemplo, religiões que não acreditam, como o budismo, como o islamismo, como o hinduísmo, que Jesus é o caminho. Eles reconhecem Jesus por um profeta, por alguém importante e tudo mais, mas Jesus não é o caminho. Eles têm lá diversos outros tipos de pensamentos. Então, Jesus falou, escuta, nenhum desses que não falam que eu não sou o caminho não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, existe só um caminho verdadeiro. Sou eu. Você já pensou? Ele fala isso, dá uma paz interior muito legal, porque você fica sabendo que só existe um caminho e que ele é o caminho. Não vai ter outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Eu sei que talvez você já procurou para cima, para baixo, e você não se encontrou em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você está no caminho errado. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. Então, hoje, outra prática usual nisso daqui é pegar o caminho que é verdadeiro, Jesus, e adicionar alguma coisa ou retirar alguma coisa. Então, quando adiciona alguma coisa, aí vai ter lugares que vai ser assim, não, Jesus é bom, é joia. Só que vai ter que Jesus e mais isso, e mais aquilo. Aí você tem que ter um cuidado, porque ele já divergiu do caminho, porque o caminho é ele. Então, se coloca ele mais alguma coisa, não é só ele. Ele falou, o caminho sou eu. O caminho sou eu. Entendeu? O caminho sou eu. E não tem outro. Não tem dois caminhos, não tem três, não tem quatro, só tem um caminho. E eu sou o caminho. E aí ele falou também uma coisa interessante. Ele disse assim, e a verdade. Então não adianta só ser o caminho, sabe por quê? Porque hoje mesmo, quando eu falo com você, existem aí centenas, dezenas de milhares de religiões que puxam para si a veracidade de que nós aqui que temos a verdade, não é? Mas ele falou, eu sou o caminho e a verdade. Por quê? Porque se for um caminho, qualquer ele que seja, que fala que Jesus não é o suficiente para poder fazer, não é o suficiente para te levar para o céu, esse caminho é falso. Esse caminho é falso. Então, como é que a gente conhece a verdade? Tendo a diferença da verdade para a mentira. Não é? Então, tem a mentira é o quê? A mentira é que nega completamente Jesus como caminho, nega completamente Jesus como caminho, ou atribui Jesus mais alguma coisa, ou Jesus não é simplesmente suficiente, e ele é mais alguma coisa, ou ele com menos alguma coisa, tem uma série de regras. Eu não estou falando para você aqui de religião, não é? Eu estou falando para você aqui da palavra, e a palavra vai dizer que Jesus é o caminho. E ele é a verdade. Então, todo o resto que tira ele fora é mentira. É mentira. Mas então você está dizendo que eu estou no lugar errado e que o que eu estou vivendo é uma mentira?
se aí onde você está não pregam de Jesus, não falam de Jesus, nunca falaram de salvação para você, nunca falaram que Jesus te livra do inferno, que salva a tua alma, transforma a tua vida, que faz um rebuliço maravilhoso na sua vida, esse lugar está errado. Sai daí correndo. Sai daí correndo. Então ele falou assim: eu sou o caminho e eu também sou a verdade. Sabe por quê? Porque não adianta. Olha só, uma certa vez a gente saiu de um bairro em São Luís para ir para um outro, né? E assim, é do outro lado da cidade. E às vezes eu particularmente gosto de usar GPS. Então, assim, você vai para algum lugar que não conhece, coloca no GPS e fica tudo bem, né? Você vai seguindo o GPS e vai embora. Você vai até para a China desse jeito, né? E você consegue chegar lá perfeitamente. Só que o amigo que eu ia no dia, ele não tinha GPS. E aí ele também não sabia o caminho. Então, durante o percurso, ele parava e perguntava: Olá, tudo bom? Você sabe me dizer onde é que fica o lugar fulano de tal? E aí a pessoa dizia: ah, é ali, entra aqui, vira lá, dobra ali, faz o retorno não sei aonde. Aí ele andava mais um pouco. Você sabe onde é que é o lugar fulano de tal? Aí a pessoa falava: não, você vira ali, vira lá e tal. E aí ele não sabia o caminho. Por não saber exatamente qual era o caminho, tinha que pedir informações para que as pessoas que sabiam onde era, moradores do local, claro, pudessem ali falar onde é que era, para poder chegar lá até o ponto desejado, né? Então, assim, se você pegar informação errada sobre o caminho, você vai parar do outro lado da cidade. Você vai parar no lugar errado, você vai parar no endereço errado. E aqui eu estou falando para você de uma coisa primordial, que é o quê? A sua vida eterna. Né? Eu estou falando para você de uma coisa que excede além dessa vida, que além dessa vida é uma vida eterna. Então, assim, Jesus falou assim: eu sou o caminho e eu sou a verdade, não existe outra verdade além de mim, Jesus disse, né? Então não adianta, outro qualquer que seja o caminho, por mais bonito e mais cheio de firulas que possa ser, se ele não tem como centro fundamental Jesus, ele é um caminho falso. Ele é um caminho falso. E esse caminho não vai te levar para o céu, esse caminho não vai te dar salvação, esse caminho não vai preencher o vazio do teu coração, não vai mudar a tua vida. Não vai. Porque só Jesus faz essas coisas. Então, assim, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A terceira coisa. Para você poder entender isso, a gente tem que ir lá em João capítulo 3, em que lá em João capítulo 3, sabe o que acontece? Jesus tem um encontro com Nicodemos, depois você pode ler aí na tua Bíblia, Jesus tem um encontro com Nicodemos, e aí Jesus diz para Nicodemos assim, e Nicodemos já era um velho, né? E ele fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala assim: oxe, se fosse hoje em dia, né? Ele falava assim: oxe, como é que eu vou entrar? Eu acredito que ele do alto de toda a sua sabedoria e compreensão, ele falou meio que zoando, né? Falou assim: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Isso abre até uma brechinha para um videozinho que rola aí pela internet, em que tem uma pessoa brincando, e aí ele fala assim: eu não aguento. Ele vai na frente da câmera desse jeito que eu tô aqui, ele fala assim: eu não aguento mais essa vida, eu quero voltar. Aí a mãe dele tá assim na pia, assim, ele chega lá, levanta a saia da mãe dele, coloca na cabeça: eu quero voltar, eu quero voltar. E a mãe dele: sai daqui, menina. Então, assim, foi o que Nicodemos falou assim: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe nascer? Aí Jesus falou assim: ô menino, para com isso, deixa eu te explicar. É necessário nascer do espírito, porque tu já nasceu da carne, né? Então, assim, tu já nasceu da carne, mas tu precisa nascer do espírito.
Por quê? Porque você está morto em espírito. Então, assim, para a gente poder entender a vida, você tem que entender que só existe vida. Vida, eu estou falando da vida que importa, que é a vida eterna. Só existe vida. Jesus dá vida para você porque você, antes de conhecê-lo, antes de ter recebido dele essa vida, você espiritualmente está morto. Está morto. Ah, mas eu ando, eu me movo, eu trabalho, eu tenho. Não interessa, você está morto. Como assim eu estou morto? Você está morto espiritualmente. Por isso que tem um vazio enorme dentro aí do seu coração que você quer preencher com qualquer coisa. Seja lá com bebida, com droga, com mulher, com noites, com prostituição, com diversão, com escambau, não importa. Com trabalho, não interessa o que seja. Você vai pegar tudo que você ali conseguir e vai tentar colocar e preencher esse vazio e não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você está morto espiritualmente. Mas como assim eu estou morto espiritualmente? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a grande prova que eu e você somos pecadores é que eu e você morremos. Você sabe disso, não sabe? Você pode não ter morrido ainda, né? Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, não. Você não morreu ainda, mas você sabe que vai morrer. Não adianta, né? Não adianta. Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, não interessa, você vai morrer. Todo mundo morre. E já próximo de você, já morreu pessoas com certeza queridas. Talvez mãe, talvez pai, avô, bisavô, tia, tio, não é? Filho, genro, nora, não, né? As pessoas não importa, as pessoas próximas, às vezes, da gente morrem, né? Falecem. Eu tenho uma tia tive uma tia, né? Que faleceu, né? Faleceu por causa de câncer. Meu pai faleceu também, né? Então, assim, são pessoas próximas da gente que morreram, e você sabe que vai acontecer, que acontece com todo mundo e que vai acontecer com você também. E aí a gente precisa entender que essa morte é por causa do pecado. Eu e você somos pecadores, né? Então existem duas diferenças dos pecadores. As duas diferenças são as seguintes: existe o pecador que é regenerado e perdoado, e existe o pecador que não é regenerado e não é perdoado. Deixa eu te explicar para ficar de maneira clara. Para a gente poder entender que você precisa de vida, para a gente poder entender que eu e você precisamos de vida, nós precisamos entender a nossa condição de morto, né? Então Jesus fala assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, assim, por causa do pecado, o laço com Deus foi quebrado. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem foi esse que entrou no mundo e pecou, por isso essa morte passou a todos? Foi o primeiro homem. Então a Bíblia diz que o primeiro homem foi Adão. E o primeiro homem pecou. Então, como que um vírus passou para toda a humanidade, todo mundo peca. E aí você há de convir comigo que uma criancinha, depois que passou da fase ali de inocência, poucos anos, sei lá, 5, 6, 7 anos, ele já começa com... Ninguém ensina para ele já começa automaticamente, às vezes faz uma maldadezinha, já começa com malícia, já começa falando um palavrão, já começa fazendo alguma coisa errada. Então, deixa eu colocar o pecado de uma forma que é uma coisa errada. Então, todos nós fizemos alguma coisa errada. Então, por causa disso, a Bíblia diz que nós fomos condenados por causa do pecado. E a condenação está sobre eu e está sobre você. Né? Então, essa condenação ela é muito grave. Por quê? Porque essa condenação ela não vai sair de você
a não ser que você receba o perdão por esses pecados. Deixa eu te fazer uma comparação. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado, o presidente do Brasil, na época, o Jair Bolsonaro, ele fez um perdão presidencial. Você deve ter ouvido falar, saiu em tudo quanto é jornal. Então, ele fez um perdão presidencial, e o perdão presidencial foi o seguinte: um certo senhor havia sido condenado e ele, nas atribuições de presidente da República, numa lei que existe, ele foi lá e assinou um documento e falou assim: eu dou perdão da pena do fulano de tal. E daí ele não vai cumprir pena. E aí o fulano de tal não teve que cumprir a pena, mesmo ele tendo sido condenado, né? Então, assim, Jesus fez exatamente isso comigo e com você. Você e eu estávamos condenados, não havia chance, não havia possibilidade de nós sermos, de nós escaparmos dessa condenação. E a condenação é morte. Então você sabe, todo mundo morre, mas não só fisicamente, e espiritualmente você também está morto, não é? Não só fisicamente, espiritualmente você também está morto. Fisicamente você tem até um tempo para viver aí, seja 50, 30, 40, 50, 70, 100 anos, você tem até um tempo. Agora, espiritualmente, você já está morto desde o momento em que você se entende por gente. Você está morto. E precisa tirar essa condenação. Ou seja, isso é para a gente entender que nós estávamos mortos, né? Nós estávamos mortos. E só com Jesus para você poder ter vida. E aí, por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, preste atenção nisso aqui, olha só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai a Jesus, ninguém vai ao Pai, Deus, ninguém vai ao Pai, céu, a não ser por ele. Então não tem jeito, só existe esse caminho, né? Só existe esse caminho. Então, assim, não adianta as pessoas quererem tampar o sol com a peneira, né? E dizer qualquer uma outra coisa, que só Jesus pode salvar o pecador. Eu vou mostrar aqui para você o texto em João, capítulo 3, em que diz isso daqui, que é para você ver e que nós estávamos condenados, né? Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. E nós podemos ser perdoados desse pecado sem você ter que pagar o preço. Porque qual era o preço? O preço é morte eterna, afastamento eterno de Deus, não é? Então você pode receber o perdão dos seus pecados e se voltar para Deus, não é? E se voltar para Deus, por quê? Porque esse preço foi pago. Então, quem pagou esse preço? Foi Jesus. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar, o nosso lugar. E porque ele tomou o nosso lugar, é que nós temos de novo acesso a Deus e nós podemos restaurar esse relacionamento que foi perdido por causa do pecado, entendeu? Então, Jesus pode perdoar os seus pecados, né? Na palavra diz assim, ó, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele falou ao paralítico: te levanta e anda. Por quê? Para que saibam que ele tem na terra poder para perdoar pecados. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Não existe outro. E não existe nada que você precise fazer, porque a única coisa que você precisa fazer é se converter de todo o seu coração, porque a obra dessa reconciliação, a obra dessa salvação foi feita e foi feita por ele, entendeu? Foi feita e foi feita por ele. Então eu estou aqui em João capítulo 3, eu vou mostrar para você. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção. É o caminho do céu. É isso que ele quer para mim e para você. É isso que ele quer. Salvação para mim e para você. Quem crê nele não é condenado. Olha só. Quem crê não é condenado.
mas quem não crê já está condenado. Então, um grande erro que é pregado é que, não, você... quando eu morrer, daí a gente vê. Não tem o que ver, não. Já existe uma condenação, entendeu? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu decido não crer. Tudo bem, mas você vai ter uma condenação sobre você e não tem como tirar essa condenação. Você lembra daquilo que eu falei? Existe uma condenação, você foi condenado por causa do pecado. Você foi condenado. Então eu não vai ter um julgamento. Não, você já foi condenado. Já está condenado. Já está condenado. Já existe um papel lavrado com seu nome. Está escrito lá, condenado. Não tem jeito. Entendeu? Separação eterna de Deus e morte. Então, para você tirar essa condenação, você pode fazer alguma coisa para pagar o preço? Não dá. Por quê? Porque o preço é sangue, o preço é vida, o preço é muito caro, o preço seria de alguém que não tivesse nenhum pecado para poder pagar o preço por você e por mim. Eu não posso dizer para você assim, eu pago o preço pelo teu pecado. Não. Você sabe como é que funciona no Brasil. Cada um paga o seu preço. Você cometeu um crime, vai pagar o preço do crime na cadeia. Não é? Você fez alguma besteira, você comprou no cartão de crédito e não pagou, vai pagar o preço dos juros. Né? Você comprou um carro e não pagou, o banco vem e toma. Você paga o preço das coisas, não adianta. Não é? Não adianta. A gente está por todo ao nosso redor, tá aí. Se você furtar alguma coisa em algum lugar, você vai pagar o preço, porque houve um roubo, houve um furto, se houve um assassinato, você tem que pagar o preço por aquilo dali. Tem como a gente pagar o preço da salvação? Não tem como. Não tem como pagar o preço da salvação. Por quê? Porque o preço é pago por Jesus. Entendeu? O preço é pago por Jesus. Você e eu não temos como pagar o preço da salvação. Só Jesus. E ele já fez esse pagamento. O pagamento já foi por ele. Então, tudo que você precisa fazer é se converter de todo o seu coração ao Senhor que pagou o preço por você. E aí diz aqui, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Imagina você, vamos só para a gente finalizar aqui, vamos imaginar um negócio. Imagina você que existisse um país inteiro na qual você morreu para salvar aquelas pessoas. E eles simplesmente não estavam nem aí para a salvação que você fez para eles. Eles simplesmente não aceitaram essa salvação. O que acontece? Eles vão ficar sem aquela salvação, correto? Eles vão ficar sem aquela salvação, não é? Então, Jesus falou assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, né? Ele veio para quem? Quem era os dele? Os dele eram os judeus, os dele eram de Israel, os dele era o povo hebreu. Mas o povo hebreu creu, acreditou, recebeu ele como Messias? Não. Não. Então, ele abriu a oportunidade para que todos aqueles que crescem pudessem ser cancelada a sua pena e pudesse ter salvação. E assim encontrando o caminho do céu. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. E até a próxima.